Bem-vindo à nossa aula de energias renováveis. Essa aula, pessoal, ela é bem curtinha, viu? Nós vamos ter apenas 5 encontros nessa disciplina. Mas tem muito assunto para a gente falar, né? Porque a área de energias renováveis não deve abranger só a parte de energia. Nós deveríamos aí falar um pouquinho sobre reciclagem, sobre meio ambiente e sobre outras coisas. Mas, infelizmente, com apenas 5 encontros, que é a nossa carga horária, não vai ser possível estender aí falando de reciclagem. Nós vamos dar um foco na disciplina, falando o que realmente importa para o técnico, falando em termos da atualidade, né? É importante para um técnico conhecer a diferença das formas de energia, o que é uma energia renovável, o que é uma energia não renovável. É importante também entender como é que são os processos que a energia é produzida, o que é uma energia primária, o que é uma energia secundária, como é que ela é gerada, onde é que ela é consumida, quais são as fontes de energia disponíveis e como é que como essas fontes trabalham. Também é importante conhecer como é que é a geração da energia elétrica comercial, afinal, nós da área técnica, para mecatrônica, para eletrônica, para eletroeletrônica, para eletrotécnica, os técnicos trabalham diretamente envolvidos com a energia, portanto é importantíssimo saber como é que da onde vem, né, como é que é feita a geração da energia elétrica e qual o valor comercial de cada uma dessas energias e qual o custo ambiental dessas energias. Então nós vamos passar pela geração, mostrando como é que é feito, quais são os processos envolvidos, quem gera gás carbônico, quem gera metano, e uma vantagem e desvantagem de uma tecnologia e de outra. Nós também vamos falar da bola da vez, da energia limpa, a menina dos olhos aí, que é os painéis fotovoltaicos. Nós vamos ver o processo de dimensionamento de um sisteminha fotovoltaico, vamos ver como é que a gente faz as continhas para montar um pequeno sistema on-grid, vamos ver os tipos, né? On-grid, off-grid, vamos falar um pouquinho sobre esses sistemas que é a bola da vez e vamos finalizar falando um pouquinho sobre o futuro e as perspectivas da energia renovável para os próximos anos. Então, olha, gente, tem bastante assunto para a gente ver. Eu vou começar bem light hoje, falando sobre conceito de energia renovável e não renovável, como é que são as fontes de energia, para aí a gente ir entendendo direitinho a nossa matéria, ok? Então vamos lá começar com o nosso primeiro conceito, que é o conceito de energia renovável e não renovável. Eu disponibilizei para você uma apostila sobre energia renováveis. Eu recomendo que você baixe essa apostila que está lá em PDF e dê uma lida lá no tópico 1, conceito de energia renovável e fontes primárias de energia. Assim você vai poder entender um pouquinho mais sobre o que é energias renováveis. Vamos falar um pouquinho sobre como é que surgiu a necessidade do homem dos recursos, de recursos de energia, né? E como é que essas energias têm tradicionalmente sido exploradas pelo homem. A necessidade de energia, ela surgiu lá no homem das cavernas, né? Quando ele percebeu que ele podia aquecer os alimentos, né? Ou seja, cozinhar os alimentos e usar o fogo para aquecer o ambiente e gerar conforto. A necessidade, então, desse conforto foi crescendo e o homem moderno hoje usa a energia para o transporte, para o aquecimento, né, para gerar eletricidade, enfim, para gerar comodidade da vida moderna. Não é possível a gente pensar hoje que uma sociedade como a nossa, consiga viver sem energia. Grande parte do conforto que nós temos hoje vem da industrialização, né? Que produz bens materiais e serviços. E essa industrialização tem consumo de recursos naturais, de água, de energia. Esses recursos naturais são finitos. A industrialização foi baseada no petróleo. O petróleo, pessoal, ela é um recurso, ele é um recurso
finito, né? O pessoal começou a perceber agora que nós não vamos ter o petróleo para sempre e nem o carvão mineral, que é muito utilizado na siderúrgica para produzir aço, né? Que também é utilizado nas caldeiras para produzir vapor. Ou seja, a indústria ela aumentou muito o consumo dos recursos naturais. Ou seja, ela daqueles primeiros, né, daquelas primeiras necessidades do homem pré-histórico, a industrialização não tem nada mais a ver. Ela já consome muito mais e gera consequências ao meio ambiente, né? Ou seja, nossa comodidade ela não fica impune quando a gente tira ao meio ambiente. Quando a gente tira recurso do meio ambiente, ele nos cobra no tocante ao aquecimento global, na poluição dos mananciais de águas e do ar. Ou seja, se por um lado eu tenho conforto, né, eu busco conforto, o preço para isso é degradação do meio ambiente. E, lógico, isso vai na contramão do que está acontecendo atualmente, né? Os recursos, né? Eu consumo esses recursos naturais da natureza, o petróleo e o carvão, eles são finitos, vai acabar uma hora. Então aí o pessoal começou a ficar preocupado e aí nasceram as políticas de reciclagem e aí agora a nossa energia renovável. Essas políticas de reciclagem e de uso de energias limpas buscam aí melhorar a qualidade do meio ambiente, deixando não só proporcionando um conforto, um equilíbrio entre o conforto e o consumo do recurso, porque essas coisas elas são antagônicas, contrárias, né? Se para produzir conforto como consequência, eu tenho a poluição do meio ambiente, então eu preciso fazer alguma coisa para compensar o meio ambiente. Então a reciclagem e o uso de energias renováveis é a solução para encontrar um denominador comum entre as nossas necessidades de comodidade e o impacto que essas necessidades geram no meio ambiente. Como é que funciona o ciclo da energia? Né? Ou seja, quais são as nossas fontes primárias? Né? Como é que a gente obtém esses confortos? Como eu falei, o homem ele utiliza basicamente a energia para transporte, então fabricar gasolina e seus derivados, óleo, enfim, os derivados de petróleo, plástico, né? Para produzir eletricidade, né, o grande filão aí é a produção de eletricidade e para gerar calor, para aquecimento e cozimento dos alimentos. Então essas três grandes necessidades consomem recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? São basicamente essa coluna aqui, ó, o petróleo, o carvão, o gás natural, a biomassa, a energia eólica, a hídrica, a energia que vem das ondas, a energia solar, a energia geotérmica. Então, nesse mapinha aqui, a gente pode ver o que está acontecendo. Por exemplo, do petróleo, né, o petróleo vai para a refinaria, e lá na refinaria eu consigo obter os derivados de petróleo, óleo, gasolina e assim por diante. E aí eu vou suprir aqui para o ser humano a necessidade de transporte. O carvão mineral, né? Existem duas fontes de carvão. Existe o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão vegetal é fruto da queima de florestas. Portanto, a gente considera ele, depois vamos falar um pouquinho, como um bem renovável na medida que ele não se esgota. Mas ele é tão poluente quanto e gera impactos tanto quanto o carvão mineral, diria até mais, porque se o carvão vegetal não vier de uma floresta de manejo, ele acaba sendo mais prejudicial do que o carvão mineral, porque o carvão vegetal que vem de floresta de manejo
é menos prejudicial à floresta, né? Porque aquele carvão que vem direto da exploração do corte da mata gera um impacto muito maior. Então, o carvão vai para uma... Aqui nessa figurinha está uma central térmica. Por que central térmica? Poucos países são agraciados com as bacias hídricas igual o Brasil tem para produzir eletricidade. A maioria da necessidade do carvão, principalmente na Europa, é a questão da energia elétrica. A energia elétrica é produzida em geradores a diesel. Então, o consumo de energia elétrica, de carvão, vai para as termoelétricas, onde é produzido calor para aquecimento, né? E também, principalmente, para gerar eletricidade. Então, o impacto ambiental aí é por causa disso. O gás natural, mesma coisa. Gás natural é o metano, né? A decomposição de matéria orgânica de bilhões e bilhões de anos. Também é usada para fazer para gerar eletricidade e para obter calor aí para calefação e aquecimento. Então, as 3 primeiras energias, pessoal, elas são finitas, pois são fontes primárias de energia que são baseadas na extração direta dos recursos. Daqui para diante, né, a biomassa, a energia eólica, a energia hídrica, a energia das ondas, a energia solar e a energia geotérmica, a gente acredita que elas são mais limpas, mas depois nós vamos ver que não é bem assim, não é? A energia limpa ela não é só alegria, também ela tem aí as dificuldades. Então a biomassa, a energia eólica também são usadas diretamente, olha, para gerar eletricidade, que é o grande responsável pela emissão de poluentes no planeta Terra. E aí, a partir da eletricidade, né, da geração da eletricidade, eu tenho aí o consumo pelas indústrias, pelas residências e pelo setor de serviços e agora também, né, pelo transporte, trólebus e trens elétricos, e agora os carros elétricos também são a bola da vez. Então, cada vez mais o homem vai ter um aumento da demanda por eletricidade, que o planeta não consegue acompanhar. Então, esse é o ciclo da energia, né? Ela passa pelas matérias, pelas fontes primárias de energia, onde eu obtenho aí a fonte secundária de energia, principalmente eletricidade, petróleo e calor para fazer aço, calor para calefação, calor para produzir alimentos, ok? Então é assim que a energia funciona, né? Essa é a forma com que a energia funciona. Então, o que você tem que guardar aqui, né? Toda vez que você vê uma apresentação igual essa e aparecer aqui o símbolozinho de um triângulo, né? Olha nas proximidades, vai ter assim algo escrito, ó, fontes primárias. Então, desse gráfico todo aqui, eu quero que você guarde aqui, ó, quais são as fontes primárias de energia, né? Ou seja, da onde que a gente consegue tirar recurso para produzir o conforto da vida moderna. Então, essas daqui são as nossas fontes primárias: o petróleo, o carvão, o gás natural, a biomassa, a energia eólica, a hídrica, a das ondas, a energia solar e a energia geotérmica. Não se preocupe em entender agora cada uma delas, né? Nós vamos falar ainda um pouquinho de cada uma delas. Vamos definir energia. Energia renovável, pessoal, é aquela que vem dos recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva, as marés e a energia geotérmica. É importante notar que nem todo recurso natural é renovável. Por exemplo, o urânio, carvão mineral,
petróleo são retirados da natureza, porém existem em quantidade limitada. Ou seja, é um recurso finito. Para ser renovável, então olha a definição em azul aí, olha o triangulinho amarelo aí de novo na tela. Energia renovável é a designação dada a uma fonte natural de energia que conseguem se renovar, ou seja, nunca se esgotam, pois estão em constante regeneração. Ou seja, para ser energia renovável, ela precisa ser de fonte natural, mas tem que conseguir se renovar. Por exemplo, se a gente pensar no carvão vegetal, ela é uma fonte de energia renovável, né? E se eu comparar aí carvão com energia solar, a gente pode pensar à primeira vista assim, o carvão ele é mais poluente, e é verdade, mas eu também poluo para produzir os painéis solares. Então não existe energia totalmente limpa, nós vamos já falar sobre isso, né? As energias renováveis também são classificadas como energias alternativas, devido ao seu caráter garantido, ou seja, no presente ou no futuro. Como eu falei, né, uma energia para ser renovável, a gente fala que é uma energia que é uma alternativa aos meios tradicionais de se obter energia. Por quê? Porque eu sei que a energia das marés, por exemplo, vai estar lá durante anos e anos, e a energia do sol também vai estar lá gratuita, disponível, é só a gente usar. Ou seja, ela é uma energia renovável. Como é que as empresas, né, têm visto a forma de diminuir o impacto ambiental? Uma das formas que foram propostas no protocolo de Kyoto, né, foi a criação dos créditos de carbono. Existem defensores que o crédito de carbono, dizendo que o crédito de carbono é uma legalização da utilização da energia suja, somente pagando para que outras empresas o façam, né? Enfim, não resolve a questão da poluição, mas a ideia é boa, né? O que significa crédito carbono? Né? Uma empresa que polua muito, ela pode comprar esses créditos de uma empresa que adota políticas de energias limpas e renováveis e vai possuir créditos, portanto, deixando de emitir aquela quantidade de carbono na natureza, ou seja, deixando de poluir. Qual é o valor do crédito carbono, né? Esse valor ele foi convencionado como uma tonelada de dióxido de carbono, CO2, vai corresponder a um crédito do carbono. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que emite vamos dizer que eu tenha uma metalúrgica, né? Uma siderúrgica, desculpe. Eu tenho uma siderúrgica. E a siderúrgica ela precisa de carvão mineral ou consome combustíveis à base de petróleo para gerar calor para produzir aço. Lógico, então o principal poluente ali é o gás carbônico. Eu posso comprar de empresas limpas que adotaram políticas sustentáveis os créditos carbonos. Então a gente calcula aí a quantidade de carbono emitida e paga para aquela empresa ou compra os créditos carbonos, né, de outras empresas que adotaram a política de energia limpa. Ou seja, essa é uma das formas de fazer. O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha o quadrinho, né, o triangulinho amarelo aí. Ó. Existem diversas maneiras de gerar créditos carbono, dentre elas a substituição dos combustíveis em fábrica, onde elas deixam de usar biomassas não renováveis, aquilo que eu falei, carvão vegetal, como lenha de desmatamento, e passam a usar biomassas renováveis, como bagaço de cana, ou mesmo madeira de reflorestamento, e metano de biodigestores, que além de emitirem menos gases geradores do efeito estufa, contribuem para a diminuição do desmatamento.
Assim, a partir da diferença de dois cenários, é calculado o quanto carbono deixou de ser emitido por essa substituição, gerando assim os créditos. Então é aquele negócio. Eu tenho uma siderúrgica que emite lá 10 toneladas de dióxido de carbono na natureza. Um número, só para a gente fazer uma conta aqui. Se eu substituir parte, né, da minha produção por biomassas renováveis, bagaço de cana, ou então metano, de biodigestores, ou então mesmo lenha de reflorestamento, eu vou ter aí um crédito compensando assim as emissões que eu estaria emitindo se estivesse usando apenas petróleo e carvão mineral. Então aí, lógico que isso vai exigir um investimento, então eu tenho que botar dinheiro, né, para investir nessas políticas, e isso acaba incentivando aí a geração de políticas de criação de energias renováveis, ok? Desse slidezinho aqui, o que você tem que pensar? Que a maneira mais fácil de você substituir uma energia que é altamente poluente, como carvão mineral, é usando biomassa renovável que vem do bagaço de cana-de-açúcar ou então de gases de biodigestores, como o gás metânico, que produz CO2, mas se ele fosse jogado no meio ambiente, né, ele iria produzir mais prejuízo ainda, uma vez que ele vai acabar contaminando lençóis freáticos e assim por diante. Então é isso que você tem que guardar, que existem diversas maneiras de gerar o crédito carbono, mas o mais fácil é substituir biomassa não renovável por biomassa renovável. Eu falei de biomassa renovável e não renovável, mas nós já vamos ver esse conceito, ok? Vamos falar um pouquinho sobre energias não renováveis, né? Lá das energias não renováveis, eu falei que o petróleo e o carvão mineral eram as duas energias não renováveis. E é isso mesmo, né? Hoje ainda o petróleo é a mais importante fonte de energia da atualidade, pois através dele que se possibilita a realização de inúmeras atividades. Ele é utilizado principalmente na forma de combustível automotivos, como gasolina e óleo diesel, e também vem sendo queimado no funcionamento de usinas termoelétricas. Já o carvão mineral, ele é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas e como matéria-prima de fabricar aço nas siderúrgicas. Os grandes produtores mundiais desse recurso são os Estados Unidos, a China, o Cazaquistão, a Rússia, a Polônia, a Índia, a Alemanha, a Áustria e a África do Sul. Ou seja, esses são os países que mais poluem no mundo. Né? Estados Unidos, China, Cazaquistão, Rússia, Polônia, Índia, Alemanha, Austrália e África do Sul. Então, das energias não renováveis, essas são as duas que a gente usa atualmente. E aí, assim, as energias que nos interessam, as energias renováveis. Né? As fontes de energia renovável primárias são aquelas que vêm de recursos que naturalmente são reabastecidos. A gente já viu esse conceito. São 6 fontes de energia. Né? São a energia solar, né? Atua por meio da captação da luz do sol pelos painéis solares fotovoltaicos e transforma energia elétrica através de um inversor solar. Nós vamos ver direitinho esses conceitos aí. A energia eólica utiliza aerogeradores para a geração de energia através das forças dos ventos. A energia hídrica, essa é bem conhecida nossa, né? É produzida principalmente por centrais hidrelétricas associadas a barragens de grande capacidade. A energia ondomotriz, por incrível que pareça, a gente tem uma usina experimental de onda ondomotriz em Pecém. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a geração e eu vou mostrar algumas fotos dessa nossa energia, dessa nossa usina. É a energia gerada do movimento das ondas dos oceanos, das ondas e das marés. A gente pode
usar o movimento da onda, né, o vai e vem da onda, então represar aí uma bacia hidrográfica e o entra e sai da água na bacia vai produzir a nossa geração, tá? Depois nós vamos falar sobre essa onda motriz. É bem legal, é bem promissora, ainda é cara. Energia da biomassa, né, de biomassa e biocombustíveis, o biodiesel está aí, né, a mistura o diesel com diesel feito a partir de óleos vegetais, né? O biodiesel é uma grande promessa aí da redução da emissão de poluentes. Já foi implementado aí, hoje a gente tem muito caminhão, né, que roda com biodiesel. É a geração de energia feita através da queima de materiais orgânicos, utilizando elementos como o bagaço da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. Hoje a gente tem uma mistura, né, um biodiesel aí para que os motores trabalhem com menor emissão de poluentes. Energia geotérmica, ela pode ser usada, né, se caracteriza pelo calor proveniente da Terra, e a energia calorífica gerada é de pelo menos 64 quilômetros da superfície terrestre. Em cada camada da rocha, camada magma, que chega a atingir até 6.000 graus Celsius. É a energia que vem dos vulcões, né, pessoal? É a energia que vem dos geysers lá, né? O mais famoso lá, o geyser de Yellowstone. Então não é todo lugar da Terra que a gente tem energia térmica disponível, né? Não é todo lugar que a gente tem também mar pode produzir energia das ondas e marés. Então as energias renováveis, dessas 6 energias que a gente viu, algumas delas não dá para aproveitar. Bom, chegou a hora já falei bastante aqui, a gente falou muito sobre energia. Chegou a hora de eu pedir para você fazer a nossa tarefinha de validação da sua presença. 3 perguntinhas bem light, né? Quais são as fontes primárias de energia, qual a definição de energia renovável e como as fábricas podem gerar crédito carbono. Dá uma olhadinha, volta o vídeo, dá uma olhadinha nos triangulinhos amarelos, a parte que a gente falou sobre esses assuntos. Baixa esse formulário que eu vou deixar disponível aí. Pode escrever à mão ou pode digitar nele mesmo, ou ainda escrever no seu caderno e enviar para o meu e-mail. Então, responda lá as questões, me envie por e-mail para pericles.dataway@gmail.com. Você pode digitar as respostas e enviar, ou ainda fazer o cabeçalho no seu caderno, escrever as respostas, tirar uma foto legível e me enviar. E você tem um prazo de entrega que é até a próxima aula, e é na próxima segunda-feira, ok? Lembre-se de se identificar no cabeçalho, e no momento que você me envia o e-mail, muitas vezes o e-mail não está no seu nome, põe lá seu nome, ou então tem 2 pessoas com o mesmo nome, 2 Rodrigos, já aconteceu de eu estar confundindo aí os Rodrigos. Se identifica para que a gente possa saber com certeza quem é que entregou o material. Por hoje está de bom tamanho, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo inicial. Na próxima aula nós vamos falar sobre as formas de geração dessas energias, aí o assunto fica um pouquinho mais técnico, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.